KiroCast, o podcast da Quero Kiro. Fala galera, aqui é o Jorge da Quero Kiro e a gente tá aqui no nosso segundo episódio do mais top KiroCast, o podcast da Quero Kiro. E eu tô aqui com ele, o Master, que também tá no meu coração, me ajudou a essas mãozinhas aqui conseguirem realizar ajustes magníficos. Jorge Arantes! Fala, Jorge, maravilha? Maravilha, mano, muito feliz, obrigado por estar aqui. Cara, eu trouxe os dois caras que me incentivaram e me ajudaram a me tornar o quiropraxista que eu sou hoje, e eu tinha que começar pelo começo. Caralho. Então, o Fê foi o primeiro, você trazendo o segundo, e eu quero agradecer demais, não só por estar aqui, mas por ter me ajudado a chegar onde eu estou hoje, e muito disso é graças a você. Só gratidão, só agradeço, cara. Convite, isso aí a gente já conversou disso várias vezes, né, cara? Ver você crescendo é algo lindo de ver mesmo, lindo mesmo, você sabe disso, cara. Já falei várias vezes. Então, obrigado por estar aqui. E, cara, falar de Kiro, conversar com Kiro, tá falando de Kiro pra todo mundo é loucura, né? É loucura, é bom demais. Quando cara. tá na roda, tem 2 Kiro, fudeu. Não. A gente só vai falar de... Foda-se todo mundo, vamos só falar de Kiro. E a galera curte. E curte. Você tá no churras, vem o pessoal começa a falar de Kiro, de repente tem uma volta de gente, nada a ver, Daqui a pouco ouvindo os você caras falando de começam a Kiro. juntar as cadeiras pra se ajustar. É isso aí, é isso aí. Puta, Boa. mas da hora demais. Jó, queria contar, eu já conheço um pouco da sua história, claro, tipo, participei bastante, você participou bastante da minha vida, né, e você me deu aulas e tudo mais, mas eu queria muito que a galera te conhecesse, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é Jorge Arantes? Pô. Bom, o Jorge Arantes profissional fez uma graduação de fisioterapia, fez a graduação de quiropraxia, e foi muito doido que eu fiz ao mesmo tempo, Você é maluco, as duas, velho. né, fazia uma de manhã em Mogi, uma de manhã em Mogi, outra noite... Não, uma de manhã em São Paulo, outra noite em Mogi. E deu tudo certo, né? Trabalhava à tarde. Tô vivo aqui. Tô aqui meio acelerado, né? Que as duas faculdades acelerou, mas... E depois eu... E foi legal porque, assim, na época a quiropraxia eram 4 anos e meio. E a fisioterapia, 4 anos. Certo. Então, quando eu terminei os 4 anos das duas, concluí a fisio, faltava 6 meses para concluir a quiropraxia. E aí eu prestei uma prova, fazer uma pesquisa lá na USP, lá, um negócio de uma vaga. Sabe aquela, não vou entrar, mas vou fazer. O meu coordenador do curso de física falou, não faz, você não vai entrar. Tipo assim, sabe? O cara incentivou pra caramba. Mó brother. E aí eu prestei, fui passando as fases e entrei. Só que era tempo integral. E aí eu tive que trancar os últimos 6 meses de quiropraxia. Putz. Porque eu fiquei 1 ano fazendo pesquisa lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia eu não da sabia. HC. E aí eu fiquei lá, foi bem legal, 1 ano, foi fantástico. Eu voltei e terminei a quiro. Então eu atrasei 1 ano minha formatura na quiropraxia. Caraca. Né? Assim, vamos falar, eu concluí o Sim. curso não com a minha galera, com uma outra galera fantástica também, mas acabei fazendo com essa outra turma. Foi legal que nesse 1 ano de pesquisa na USP, que eu ficava lá o dia inteiro, eram 40 horas semanais, mas ficava um pouco mais, eu aproveitei o final de semana para fazer uma pós-graduação em fisioterapia esportiva. Caramba. Então, tipo, eu aproveitei já que eu estava parado, já Vou estudei tocar mais pau. negócio e tal. Foi bem legal essa formação aí. Aí me Loucura. formei, virei professor, depois de 6 meses que eu estava formado. Você deu quanto tempo de aula, Jó? Cara, eu acho que foram 7 anos, né? Sempre lá na Embi. Sempre na Embi. Que foi, acho que a segunda... A primeira faculdade de quiropraxia do Brasil, né? Meio É junto, que foi meio né? junto, né? A Fevale, que era no Rio Grande do Sul. As duas começaram em 2000. Legal. Né? Até o cara que me mandou embora da faculdade, né? Tá aqui, né? O Fernando Azevedo. Ah lá. Era o meu coordenador. Ele me Porra, ligou, Fê, falou, mandou o você João foi mandado embora. Não, mas beleza, tá tudo certo. A gente é parceiro ainda. Da hora, Jó. E, mano, como é que foi essa... A risada do Fê é a melhor que tem. E, Jó, como é que foi esse lance de você... Eu queria saber também um pouquinho de como foi essa sua... Você estudou, mano, pra caralho, né? São 2 cursos, aí depois você ainda fez esse outro 1 ano aí. E aí eu queria saber quando você começou a clinicar e esse gap pra dar aula. Como é que foi isso aí? Conta um pouquinho disso. Cara, foi muito louco, porque teve um gap não só de dar aula, que eu acho que é interessante isso, que foi o gap do fisioterapeuta pro quiropraxista. Isso aí. Isso foi muito louco, porque assim, por incrível que pareça, a quiropraxia é uma profissão
que usa muita filosofia. Sim. Ciência, a arte, que é a prática, né? Mas tem uma filosofia muito forte. E eu não tive isso na faculdade. Então, meus 4 primeiros anos de faculdade de quiropraxia foi zero filosofia. Não teve? Nada. Então, basicamente, eu entendi que eu punha osso no lugar. E eu fiz a físio e, cara, porra, quando eu me formei, também. fisioterapia tinha muito mais emprego, muito mais porta aberta para mestrado, para dar aula, podia ir para onde eu quisesse, né? E a quiropraxia naquela situação muito menor. Não, são uns anos atrás, você perguntasse o que é quiropraxia, a galera fala, Cara, come com o que isso, né? Exatamente. Ninguém sabe o que é. Era o famoso quiro-quê, né? E, cara, eu estava determinado mesmo a continuar a minha vida muito mais como físio do que como quiro. Tá? Isso foi muito... E aí, quando eu voltei para a faculdade para terminar os últimos 6 meses, eu fiz a matéria de princípios, que eu não tinha feito no primeiro semestre. Tem um porquê você não ter Você feito entendeu? aquele um ano. Não foi à toa. E aí eu conheci o professor Ever, que é meu amigo até hoje, o Evergisto, e ele me deu aula de princípios e me apresentou uma coisa chamada os 33 princípios da quiropraxia. E, cara, aquilo começou a fazer todo um sentido, porque na clínica eu via que eu não punha osso no lugar da galera. Sim, eu tenho toda a mecânica, eu tenho que saber o vetor que eu vou usar, eu tenho que saber o ângulo que eu vou mexer, mas, na verdade, o resultado que eu via era o cara, tô brincando mais com meu filho, tô trabalhando mais feliz, tô, sei lá, respirando melhor. Caralho, osso no lugar não faz isso. E aí, no último semestre, eu vi a magia da quiropraxia. Eu entendi como que acontecia aquilo. Aí que o olho começou a brilhar. Eu falei, cara, eu quero ser quiropraxista mesmo, cara. E aí meio que não abandonei a fisioterapia, mas eu nunca cheguei a trabalhar como físio. Eu sempre trabalhei como quiropraxista. Então, em nenhum momento eu fui fisioterapeuta de uma clínica. Sabe, eu não trabalhei com reabilitação, não trabalhei em hospital. Então você não chegou a atuar 100% como fisioterapeuta? Fiz estágio na época de faculdade, cheguei a estagiar em alguns lugares como físio. Mas eu, nos últimos meses ali, cara, e aí mudou toda a minha história. Né? Então, assim, e aí eu me apaixonei tanto pelo negócio e assim, eu queria passar isso pra galera. Porque meio que eu era inconformado. Cara, como que eu passei em tanto tempo sem saber disso, que era, na verdade, o mais importante, né? Total. E aí cara, meio que apareceu uma vaga para ser professor, daí de novo, igual a vaga da USP lá, eu falei, bom, vou tentar, eu me jogo, cara, sabe? Eu vou e vamos ver o que acontece, no mínimo vai ser divertido. Aí foi, até que deu certo. Eu, né, fui passando as etapas lá, virei professor na faculdade e, por sorte ou não, a disciplina que eu peguei, principal, foi a parte de princípios, onde eu podia passar todo esse amor que eu tava pela profissão. Tava aprendendo ainda. Era 1% do que eu tenho hoje. Nossa, mas já tava tomado. Mas já era uma coisa muito legal, já tava entendendo. E aí eu acho que foi a disciplina onde eu melhor lecionei. Melhor do que as outras disciplinas. Eu acho que essa eu ia com tesão. Total. Caralho, cara, hoje tem aula de princípios. Hoje eu posso falar o que eu quiser, não tem que seguir apostila nenhuma. Então, né? Baseado, lógico, em coisa séria. Porque eu lembro que a primeira aula, se eu não me engano, foi com você. A minha primeira aula, que foi de princípios de quiropraxia. E aí, quando eu vi você, mano, tipo, não era nem o que você tava falando, era como você tava falando. Você tava lá com o pau na mesa, olho brilhando, falando de quiropraxia. Eu falei, mano, o que esse cara tomou, velho? Não é possível que... O cara come quiropraxia no almoço, no jantar, o cara tava apaixonado pela parada. E foi com você que eu aprendi que dá pra amar o que você faz de uma forma absurda, assim. E eu acho que eu falo não só por mim, mas por todos os alunos que passaram por você, o quanto você consegue demonstrar essa sua paixão pela quiropraxia, né? E o quanto você gosta de poder compartilhar esse seu sentimento, porque eu acredito que deve ter transformado a sua vida, né? A vida das pessoas que você ama à sua volta. E você falou, cara, todo mundo precisa sentir isso que eu tô sentindo. E aí eu acho que, talvez, não sei, posso estar tendo uma alucinação aqui, mas de você querer passar esse seu sentimento, essa sua paixão em poder compartilhar com outras pessoas para elas poderem sentir essa mesma coisa que você sente nos seus dias, né? Exato, cara. Exatamente isso. Eu acho que isso eu fazia enquanto professor. E é legal porque quando a gente pensa enquanto professor, pensa em sala de aula. Mas não. Cara, era com a galera da limpeza, era com a galera do multimídia lá, né? Não lembro como chama. O pessoal que ia apresentar os cursos.
tinha até o Walter, tinha uma outra menina que eu não lembro o nome agora. Eles chegavam, eles me iam e falavam, cara, hoje vai vir uma turma, você precisa trocar ideia com os caras. Porque os caras nem queriam ver quiropraxia, não sabiam o que era. E nessa, cara, uns 5 alunos se formaram, porque nesse da escola e visitar a escola, meio que esse Walter meio que dá uma forçada pros caras ir lá trocar uma ideia comigo, eu trocava uma ideia de uma forma bem informal, do jeito que eu sou mesmo, né, falando sério, mas... total. E os caras, cara, eu quero fazer isso. O Everton, um cara lá do Nordeste, Tô ligado. ele foi lá pra conhecer, pra fazer um outro curso, e a hora que eu troquei ideia com ele, ele fez Akiro, e pô, o cara tá super bem, ele sempre fala essa história que é super legal. Eu nem lembro de falar com ele, porque eu falava com uma turma, Total. né, e outras histórias. Então, assim, eu acho que essa verdade, né, esse amor mesmo que eu vibrava, ia pra sala dos professores, galera vinha, né, igual o Fernando também, né, a gente tava lá, os caras sabiam, esse cara é da Akiro. A gente até meio pancada, A gente né, tipo assim, os caras falam... Mano, quem gosta, gosta, velho. E tamo nem aí, a gente vai lá, faz, e, a gente fala de filosofia, fala de princípio, fala de inteligência inata, inteligência universal, no meio de uma sala de professores, os caras discutindo, sei lá, uma coisa, um artigo científico, não sei o quê, e a gente, cara, pá, você sente, não sei o quê, tal, é muito louco, cara. E aí hoje você consegue falar disso com ciência também. Então, a mesma filosofia da profissão hoje, cara, você explica os 33 princípios da profissão, você consegue explicar com ciência atual. Sim. Então, é uma filosofia escrita em 1927, né? Só que hoje em dia, com a física quântica, com a nova era toda de informação que tem, com pesquisadores, né, cientistas do novo mundo, a gente consegue explicar item por item o porquê que os caras escreveram lá. Eles não sabiam. Não sabiam. Mas hoje a gente consegue explicar. Total, Então tem um embasamento científico, isso, né? te dá um respaldo para falar em qualquer lugar. Né? Vamos lá na USP falar com os caras. Física quântica. Bora. Vamos falar com o cara da cirurgia de coluna? Bora. Por quê? Porque, cara, hoje você tem conteúdo para falar isso. Né? Por muito tempo a profissão foi muito filosófica. Né? Mas hoje não, hoje você consegue Embasamento usar. científico junto com a parte filosófica que a gente conseguiu traduzir na ciência e consegue falar em qualquer linguagem hoje Exato. com a quiropraxia, né? E dá liberdade de falar daí. Total, Né? total. A gente tá em qualquer cenário, a gente consegue falar de quiro, isso é muito legal. E, Jó, eu queria saber também, mano, porque você passou assim, você estudou pra caramba, aí você fez 2 faculdades juntas, aí você saiu, foi fazer um teste lá, falou, vamos jogar da aula, começou a dar aula, e aí, de repente, você deu um start ali, você parou de dar aula, e você resolveu abrir a Toque de Cura. Algumas pessoas ficaram assim, ele vai falar da Toque de Cura, não sei o quê. Mas pra mim não tem concorrência, velho. Pra mim a gente tem milhões de colunas pra ajustar e a gente tem que se ajudar aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho de como foi esse seu processo de abrir, que hoje a Toque de Cura são franquias, são clínicas, né, de quiropraxia, e tem o lance do toque da cura, né? E eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua ideia, de como foi essa outra transição, que com certeza foi uma mudança muito significativa na sua vida, e como está sendo esse processo hoje para você e tal. Isso foi muito legal, porque você no podcast com o Fernando, você entrou no assunto de paternidade. Uhum. E foi a paternidade que fez isso comigo. Então, na verdade, a paternidade fez eu querer entender quem era o Jorge. O Jorge, cara, antes de ser pai, trabalhava 72 horas por semana, pilhadão, feliz, eu gosto. Eu não ligo de trabalhar muito, de estar fazendo as coisas. Eu lembro que você falava assim, eu sou chão de fábrica, eu gosto de pegar, eu gosto de ajustar. Até hoje. Sim. Né, cara? Hoje a gente tem o toque de cura e, tá crescendo tal, e eu tô todo dia atendendo. Cara, porque eu gosto. Eu sou peãozão, né? Eu falo que sou peãozão. E aí, nesse processo, falei, cara, quem que eu quero que minha filha olhe e fale, cara, esse pai é um paizão. E eu não via que era o cara que trabalhava 72 horas por semana. Porque isso, quando ela tinha alguns meses, eu fui pegar ela no colo, de madrugada, e, cara, ela gritava como se eu fosse um estranho, como se eu fosse um ladrão que tivesse entrado em casa e pegou ela no colo. Ela não me reconhecia, assim, é o que eu senti. Tá? Não sei se era isso que aconteceu. Sim. Até depois eu tive outra filha, e eu vi que mesmo eu presente pra caramba com ela também chora quando eu pego ela de madrugada, que ela quer a mãe, porque tem o peito. Né? Mas naquele momento, aquela situação, eu falei, cara, preciso reduzir. Cheguei a trocar ideia com o Fernando, coordenador, avisei as outras professores que trabalhavam comigo, falei, olha, eu
vou continuar fazendo o meu melhor aqui com os alunos, mas assim, eu já tô precisando reduzir, quero voltar mais, ficar mais em Mogi, né, e tal. E até que eu fui mandado embora da faculdade, né, fui mandado embora mesmo, lembro, no final de dezembro, o Fernando me ligou. Você tá fazendo os caras se apaixonar demais, vai embora. Né? O Fernando ligou e falou, cara, tá tendo uma mudança aqui, tal, a gente já tinha conversado, beleza, te mandar embora. Eu falei, pô, Fernando, você me tira um peso. Chorei pra caralho, vou falar a verdade, porque eu tava pronto, eu tava querendo. No dia que ele me ligou, eu tava atendendo a Porto Seguro, lá em São Miguel. Cara, eu não conseguia terminar de atender, tanto que eu chorava. Aí cheguei em casa, falei, esposa, pô, o que foi? Falei, pô, foi mandado embora da faculdade. Falei, pô, você não queria? Queria, mas não assim, tipo... Queria, mas não queria. Queria, cara, dá um vazio da porra. E aí, cara, eu fui mandado embora, a faculdade me exigia muita carga horária, mesmo no finalzinho que eu dava 12 horas de aula, mas são 12 horas de aula, mais 1h30 pra ir, 1h30 pra voltar, montar aula, corrigir prova, então você põe no mínimo 20 horas por semana. E você fazia também alguns atendimentos, não fazia ou não? Quando você dava aula? Atendia na minha clínica em Mogi. Atendia na sua clínica em Mogi. Atendia todo dia. Que era J. Arantes na época. Que era J. Arantes. E tava cheio, e tava super legal. E aí me sobrou tempo. Isso foi em dezembro. E eu sou um cara meio impulsivo. Eu sempre tô fazendo as coisas. Quando foi em janeiro de 2018, eu falei pra minha esposa, falei, vamos criar uma marca legal de quiro, que tem a ver com a gente. Eu já tava nos cursos de autoconhecimento, tava me entendendo melhor, o que eu queria, maturidade de idade, já tava acontecendo. E aí eu chamei a empresa de consultoria. Falei, cara, eu quero montar uma clínica top de quiro que tem a ver comigo, tal, mas o que você quer? Eu falei, cara, não sei, mas alguma coisa que transforme o mundo. Sabe, um negócio, cara, que minha filha, só tinha uma filha, cara, que minha filha olha e fala assim, do caralho essa empresa. Não sei nem se eu quero ser quiro, mas o que meus pais construíram é animal. E pra mim, lógico, eu falo isso pra ela, pode ser que ela não goste, mas pra mim. E aí, puta, mas os caras, mas o que você quer? O que você quer? É pra ganhar mais dinheiro? É pra montar mais unidades? É pra... Eu falei, cara, não, eu quero um negócio que a galera fala, que da hora. E aí, eles entrevistaram 300 pacientes que passavam comigo pra entender o que a galera entendia que era o J. Arantes, que era a quiropraxia, que era o Jorge. Os caras entrevistaram alguns pessoalmente, outros por WhatsApp, mensagem, essas coisas. E eles falaram, cara, a galera acha que é isso aqui que você faz. Eu falei, não é possível. Eu sou professor há 8 anos e os meus pacientes que estão semanalmente há anos aqui comigo acham que é isso, essa porra. Cara, eu sou um merda, né? Tipo, coisa que todo mundo acha, tipo, é pra instalar coluna, é pra tirar dor, é pra... Que também é. Pô, mas o meu coração não vibra não isso, cara. Vocês sabem disso. Isso é só a pontinha cara, nada, tá ligado? Eu falei, não, eu quero que a galera, vem e sinta que a quiropraxia é pra família inteira, cara. Que transforma a vida, que é um hábito saudável, que é... Pô, então vamos fazer um trabalho pra gente estar aqui no ponto A e chegar no ponto B. Consultoria, agência de marketing pra criar tudo isso e eu, autoconhecimento, cara, porque eu tava embarcando numa sem volta, né? E aí foram 9 meses, a gente entendendo como que ia ser, tal, a gente chegou no nome, na marca, na identidade, Toque de Cura em setembro de 2018. E aí começou, né, Mogi virou Toque de Cura, só que eu sou muito, tá beleza, não mudei nada, mudou o nome, você entrava no consultório, era a mesma coisa. Só mudou a plaquinha da frente. Nem a plaquinha no começo, era a mesma coisa, cara, não mudou nada, mas era Toque de Cura. E aí foi... E aí, de repente, cara, um pessoal começou a se interessar, né? Aí a gente pegou uma empresa de arquitetura, falou, cara, o Toque de Cura é isso, a gente tem um manifesto do Toque de Cura bem forte, eu quero pôr isso dentro do consultório. Aí eles fizeram um projeto, daí a gente mudou tudo, fez o projeto. E aí, de repente, um cunhado meu quis montar uma em Campinas, ele nem é quiro, tá fazendo faculdade agora. Que doideira, velho. E aí a gente inaugurou uma clínica sem quiro e sem maca. Você tá ligado? A de Campinas, cara. Porque de última hora lá, o quiro que ia, não deu uma confusão e tal. E aí os profissionais que trabalhavam com a gente tinham vontade de ter a própria clínica. Então, por exemplo, a Raíssa, que estava com a gente em Campinas, ela queria ter a dela em Sorocaba. Raíssa, fechou. Quanto você tem? Tanto. Cara, então, vamos entrar de sócio. A Tabata queria ter a dela de Jundiaí.
a Fernanda de Alphaville. Acabou virando franquias mesmo. E a galera foi meio que virando uma franquia. E aí a coisa foi tomando uma proporção e eu vejo o capitalismo de uma forma um pouco diferente das pessoas, né? Eu acho que ele pode ser muito mais sustentável do que é hoje. E eu vivo dessa forma. Meu estilo de vida... E aí esse ano, pensando, pô, tá crescendo, tá dando dinheiro, estamos indo para a 8ª unidade, segurando, porque não tem profissional. Sim. Senão já tinha muito mais, né? Se dependesse só da minha vontade de dinheiro, a gente tinha um monte já. E aí eu falei, cara, Toque de Cura quando nasceu não é para ser minha, é para ser do mundo isso. Vamos transformar numa cooperativa. É pegar, o que a gente fez? Isso tá acontecendo, esse processo nesse momento, por sinal. A gente pegou a galera que acreditou na gente no começo, os donos das unidades, os sócios das unidades ali, total. Os gestores. Eu peguei uma parte da empresa grande, eu vou ficar com 51%. E pulverizou neles. É para vocês. Não tô vendendo. Tô dando. Tô dando. Só que é o seguinte, vocês vão ter uma missão aqui dentro. Então tô dando no papel, só que cada um tem essa missão para essa parada conseguir crescer de uma forma saudável e não depender só do Jorge. Porque o Jorge é muito pequeno perto do Toque de Cura. Agora vocês não. E, cara, cada um que for chegando a gente vai agregando. E quem sabe a gente vai conseguir agregar mais pessoas para o negócio crescer. Então, cara, tá sendo muito legal, cara, fazer isso. Tá sendo um... sai do ego, né? Eu acho que a gente vai ficando mais velho, o ego tende a diminuir e não aumentar, é o que eu vejo como normal. E o ego vai saindo e você vai vendo que o todo importa mais do que você, que o Toque de Cura não pode morrer quando o Jorge morrer, né? Isso... eu acho que veio muito, começou a vir isso muito forte em novembro do ano passado, quando eu fui internado com Covid e fiquei mal, cara, mais de 50% do pulmão ocupado, cheguei a saturar 70%, e você só se vê piorar com dinheiro, e você fala eu no Oswaldo Cruz, num quarto gigante, sozinho, com 2 televisões, cara, que adianta, né? Eu falei, cara, eu compro o remédio que for, eu vou pro lugar do mundo que for. Cara, tem que ter uma cura. Eu não posso acabar aqui assim, tem um monte de coisa, 2 filhas pequenas. Tinha uma filha com 11 meses, velho. Sim. E aí, pô, cara, não tem o que fazer, tal. E aí, quando eu saí debilitado. Tipo, eu não conseguia andar sozinho pra ir no banheiro, por exemplo, quando saí do hospital. E aí veio a equipe médica e falou, olha, você não vai conseguir manter o mesmo ritmo de trabalho, tal. E aí eu pensava, cara, como que eu mantenho o Toque de Cura sem atender do jeito que eu atendo? Porque eu atendo 45 pessoas num dia. Sim. E aí... Pô, cara, então o Toque de Cura não pode depender do Jorge, cara. Tem que crescer isso. Ficou muito claro na minha cabeça, porque também... a máquina rodando ali. A máquina tem que estar rodando. E aí foi acontecendo tudo isso, cara. E senão eu vou me... Demais, não, mas da hora. É esse lugar que a gente quer ir. Seguir o rio aí. E, mano, legal. Obrigado por compartilhar isso. É uma coisa muito... ao mesmo tempo que é a sua história e é muito pessoal a forma como você sente. E eu acho isso muito bacana. Já, agora você falou um pouquinho do filho Toque de Cura, e aí agora eu queria que você falasse um pouquinho das suas filhas, como é que foi esse processo, porque você falou ali, G, mudar muito, mano, depois vocês têm as filhotas, né? E você tá com 2 filhas, né? 2 filhas. Caraca, velho. E aí, como é que é esse rolê todo? Cara, é um negócio irreal. É muito... Eu nunca pensei em ter filhos. Tem cara que, né, não, vou casar, vou ter filho, vou... Na verdade, eu nunca tive muito plano na vida, assim. A coisa sempre foi acontecendo e acontece, foi no fluxo. Cara. Eu me divirto com tudo, sabe? E aí, eu casei, namorei muito tempo, casei, e aí depois de um tempo casado, você viaja, não sei o que, tal, e pô, vamos ter um filho. Minha esposa sempre quis ser mãe. Ela é mãe, assim, inata, sabe? Falei, vamos, dá um tempo, né, e tal. E aí no primeiro, vamos começar a tentar, demora. Não demorou, foi rápido, ela engravidou. E aí, cara, a gente tenta seguir uma vida mais natural possível, né? Sem radicalismo, sem ativismo, nada disso, tá? Mas o parto foi natural, sem anestesia, sem nada. E era prematura, a Helena. E, cara, foi a maior experiência da minha vida, os 2 partos. É que o primeiro você não tem ideia do que vai acontecer. Você não sabe se tá dando certo ou dando errado. Né, cara? O segundo você já tem uma noção, choque, né? E você segurando ela ali, nasce, cara, a hora que nasce a criança, cara, e vai pro peito, começa a mamar, cara,
você sente que sua vida mudou a partir daquele momento. Sente que mudou totalmente. E aí cara, é muito louco, porque eu ainda estava trabalhando muito quando nasceu a primeira. E diferente do que te falam, por mais que você sente que, cara, você já ama aquilo, você já... Só que o pai tem que conquistar a parada. A mãe já é. Já é. A mãe é mãe, cara. A mãe que cria, a mãe que dá o peito, a mãe que tá ali junto, ela já é. Ela já conquista. Ela se doa naqueles primeiros meses. É obrigatório por já lei. Tá conquistando ao longo desses 9 meses já. Nos 9 meses, já tem tudo, cara. O pai tem que conquistar. E aí quando eu descobri isso que eu tinha que conquistar, eu comecei a conquistar. E aí, cara, o que importa pra mim hoje é conquistar minhas filhas. E é diário, cara. Porque, sinceramente, cara, hoje, se eu separo da minha esposa e entra um outro cara em casa, gente boa, que dá amor pras minhas filhas e conquista, Acabou. Em pouco tempo, cara, ele é o pai. Então, se tem uma oportunidade de ganhar um amor, que hoje eu tenho das minhas filhas, que eu vou tentando conquistar todos os dias, que é fora do normal, cara. Muda tudo, cara. Então, assim, à tarde, por exemplo, terça-feira à tarde é um trabalho. E aí eu tava na piscina do clube, brincando com elas, tal. E aí encontrei uma paciente desagradável. E ela falou assim, também, por isso que não tem horário com você. Que minha agenda é cheia. Que ela quis dizer, porra, terça-feira à tarde no clube, tomando piscina, aí falando que não tem horário na agenda. Aí não, cara, mas na hora, de uma forma muito leve, a hora que ela falou isso, eu falei, mas você acha que você é mais importante que minhas filhas? Você entende, cara? Pô, na hora que eu tô no meu consultório, lógico, cara, quem tá ali, paciência, é o que importa. Mas na vida, se eu tiver que escolher entre cuidar das minhas filhas e cuidar de qualquer outra pessoa, cara, eu vou cuidar das minhas filhas, óbvio. Cara. Não tem. Então, essa virada de chave, cara, é muito louco, cara. Mesmo quando o lance de ficar doente, né? Cara, lógico que eu pensava como manter o toque de cura, como não sei o quê, como manter a quiropraxia, esse amor que eu tenho, sem poder atender tanto, que logo conquistei de novo, mas quando eu tava com medo de morrer, não passava isso, cara. O que passava era, cara, minhas filhas, cara. Eu queria ficar só mais um dia com elas, mano. Só elas, sinceramente, mano, só com elas, cara. Era isso, assim, sabe? Tipo, se eu tivesse... Cara, mais um dia, velho. Mano, pode riscar o pai, cara. Pode riscar o carro. Pode fazer tudo que o pai fala não. Faz, cara. E meio que eu saí com essa vibe, cara. E lógico que com bom senso, sim, né? Sim. Agora não pode riscar o carro, né? Até pode, falar a verdade. Mas assim, você muda a forma que você encara. Porque elas, cara, é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida, com certeza. Com certeza absoluta. Tá mudando. E eu ajusto elas, né? Então o lance de pai ajusta. Isso é muito legal, porque quem vê, né, o pessoal no consultório fala assim, nossa, suas filhas devem ser uma tranquilidade, que eu ajusto a molecada e ficam tranquilinha. Mas nada. É diferente, cara. Lógico que é. Eu ajusto minha esposa, eu ajusto minhas filhas, tudo. Mas é diferente. É o pai que tá ajustando ali. Sim, então, não é o quiropraxista. Não é o quiropraxista. Não tem Então, o ajuste, pô, é o mesmo amor, né? Mas muda. Né? A criançada vai no consultório. É um dia, é um ritual o dia que as crianças vão no consultório. Vai a família inteira, eles ajustam e tem o tio Jó, vai lá e risca na lousa. Meus filhos, porra, é mais um dia com o pai. Total. Né, cara? Então, essa coisa muda, é interessante pra caramba. Da hora. E, Jó, agora mudando assim um pouquinho o rumo, eu tive o privilégio de ter você, Fernando, né, como professores, né? E agora a gente tem visto uma mudança bem significativa na parte educativa da quiropraxia, né? E eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre como você tem visto essa mudança e o que você acha, qual deveria ser o caminho que a gente deveria tomar, principalmente agora que eu percebi que na pandemia, a quiropraxia é 70% do curso prático, né? E eu percebi que começou a ter um déficit nessa parte de treinamento, de anamnese, avaliação, palpação, até o ajuste, por se dizer, acabou perdendo um pouco. E eu queria saber de você como você tem visto, assim, você tem uma empresa hoje, tem a Toque de Cura e, bem provavelmente, você precisa de quiropraxistas, né? E eu acredito que você deve entrevistar bastante e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho do que você acha, qual caminho deveria tomar, como você acha que estava, como tá,
E um pouquinho da sua visão dessa parte educativa mesmo. Como você é professor, eu acho importante você dar um pouquinho da sua. Eu acho o seguinte, Jorge. Tudo é uma desculpa, né, cara? Na real, a vida, cara, a galera joga a responsabilidade pros outros. Todo mundo, cara. Você deve ter seus momentos, eu tenho meus momentos, tal. E aí o aluno, cara, da forma que ele é educado no Brasil e numa faculdade particular, a responsabilidade é da faculdade e dos professores, sempre. Diferente de um cara, mano, que passa em, sei lá, estatística na Unicamp. Mano, esse cara faz a facul sozinho, ele não precisa de professor, mano. O cara é um gênio, o cara ele já correu atrás, ele tá lá. O cara que entra numa faculdade particular, vou falar especificamente do curso de Quiro, o cara não precisa se esforçar. Ele pode se esforçar para ter que pagar a faculdade, pode ter que se esforçar para... Mas ele não é um cara, né, que precisou, no geral, né, se esforçar para estar lá dentro. Óbvio. Né? E aí é um cara que entra, o que ele quer? Cara, daqui, professor, dá toda a matéria que eu vou decorar para fazer sua prova. Quantas vezes eu tomei comida de rabo de coordenador porque eu não punha aula na internet? Porque o aluno ia reclamar porque não tinha o que ele estudar. O que eu falava em sala de aula? Você teve aula comigo. Você acha que importava meus slides? Caguei. Cara, o que importava era essa troca de ideia, era isso que acontecia. Isso, lógico. Né? Mas... Uma matéria importante, sim. Mas... E aí, a molecada usou a pandemia como desculpa para responsabilizar a faculdade. Lógico que ficou mais difícil treinar e ficar bom. Sim. Mas por que eu falo que usaram como desculpa? Porque eu entrevisto cara do mesmo ano, passou pela mesma pandemia, tem as mesmas dificuldades, e um cara arrepiando, e um outro, eu não consigo, eu não tive. Mas esse arrepiando é de 31. Então, só que, por quê? Esse cara não teve, mas ele tá todo dia numa clínica, ele tá enchendo o saco dos quiros, ele tá ajustando, ele tá fazendo merda pra caramba pra aprender, ele tá correndo, ele tá se fudendo pra passar por cima da pandemia. É igual o cara de consultório. Esse cara que fala que a pandemia atrapalhou os estudos dele, é o mesmo cara que vai falar que a pandemia deixou o consultório dele vazio. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida como na pandemia. Cara, a gente faz uma fortuna em salas de 30 metros quadrados. Que não tem gasto. Cara, a pandemia nunca deu tanto dinheiro pra mim. Pô, não tô falando que a pandemia... boa. Não, cara, pelo amor de Deus. Eu trocaria tudo que eu ganhei na pandemia pra não ter a pandemia. Total. Juro por Deus que eu faria isso, cara. Mas, cara, é tudo questão de desculpa. Sim. Então, assim, você não já ouviu um monte de quiro falando, tá vazio por causa da pandemia. O consultório tá vazio porque choveu. Porra, nunca perdi gente porque choveu. Falta um ou outro que não conseguiu chegar porque não sei o quê, mas... Cara, então assim, as pessoas usam. Então, eu acho que o caso pandemia é mais uma forma de jogar a responsabilidade pro outro. Sim. Né? E em relação ao curso em si, cara, mais uma vez, eu também acho, talvez, eu não tenho acompanhado. Falar a verdade, eu nem sei quem são os professores. Eu tô meio por fora, tá? Total. Não sei se tem hoje professores apaixonados pela Quiro, mas aquilo lá, dentro da minha verdade. O que é, cara? É o cara que, caralho, mano, quiropraxia do caralho, pá. Tipo, mano, vinha a galera dos outros cursos, eu queria mostrar que aquilo era melhor, é até errado. Né? Larga o seu e vem o pro Fernando meu. uma vez me chamou, cara, que eu tava falando com uma galera de outro curso, larga isso, vem pra Quiro, mas cara, é muito eu melhor. Sem querer. Né? Talvez até antiético. Sim. Só que porque é tanto amor, cara, que você faz. Talvez não tenha mais esses professores. Sim. Que tenha isso. Que acende a chama. Não que eles não sejam bons tecnicamente. Mas são muito melhores em outras coisas. Sim, total. Muito melhor. Então, mas eu acredito aproveitar. que sim, a paixão, ela ajuda a dar ali o combustível pra acender ainda mais, né? Exato. Tipo, se o cara já é bom e ainda é apaixonado, eu acho que, tipo, dobra a percepção do outro de falar, caralho, eu tô numa profissão do caralho. Exato. Eu tô aqui e eu quero pegar um pouco disso que ele tá ali dentro e colocar dentro de mim. Quero sentir isso. Isso. Tipo, né? Uma molecada do primeiro ano, quando você chega falando e... Meu, nem sei direito que você gosta, mas, cara, eu quero estar aqui. Total. Eu quero fazer parte disso. Né? Aí você chega lá, um professor, lê o livro
quiropraxia é uma profissão na área da saúde. A aula que vem, capítulo 1, a segunda aula, capítulo 2. Mano, você fica decorando a história. Mano, eu tinha que dar aula de história, de quiro. Cara, eu dava em 10 minutos e falei, meu, vai ler a história, velho. A história é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso, e acabou, velho. Agora, meu, pá, isso que aconteceu. Né, ficar decorando data. Total. Cara, isso aí era achado na escola. Tá. Jó, agora eu vou entrar um pouquinho, até porque, assim, você e o Fê me deram aula, né? Eu até de explorar isso com ele, acabei esquecendo, mas eu vou explorar com você. Não sei, mas acho que por eu começar a atender um pouco antes de me formar, acredito por algumas características minhas, comecei a gravar vídeos e tal, eu vi que alguns professores não gostavam muito de mim na faculdade, né? Mas mesmo, tipo, com esse... Eu era o Ovelha Negra, assim, né? Eu via que você e o Fê tinham um carinho muito especial por mim, assim. E vocês eram um dos únicos professores que... Eu fui o único que eu pedia fazer questão de ser ajustado por todos os professores. Tinham colegas meus que estavam no 3º, 4º ano, eles nunca tinham sido ajustados. E eu sempre fiz questão porque eu queria entender. E eu via que alguns professores não queriam mesmo. Eu falava, não sei o que, mas eu fazia questão. E você e o Fê eram um dos caras que sempre estavam abertos, assim, pra, tipo, ir lá, dar a mão e tal. E eu sei que em alguns momentos, assim, passou o meu nome na frente de vocês, assim, né? Sei lá, na coordenação ou algo assim do tipo, né? Até eu lembro que tinha uma prova que eu tinha que fazer e você que tava me avaliando. E eu tinha estudado, eu sabia. Era um teste, eu até lembro que acho que era o teste da bigorna, que você bate no calcanhar. Tinha um teste lá. E eu sabia que tinha que bater no calcanhar esse teste. Só que eu não tava batendo no lugar certo. E aí você falou assim, você tem certeza que é aí? Tipo, você não me falou o que era. Mas eu falei, caraca, pode crer. E aí eu fiz no certo e falou. Daí você tipo sorriu e deu a nota, tá ligado? E eu vi que você e o Fê foi um dos caras que mesmo eu saindo um pouco da curva em relação a não atender no tempo certo, ou tipo, puta, gravar vídeos, né? Que hoje todo mundo grava, né? Mas naquela época era tipo, era um absurdo. E eu queria saber, assim, o que você via, assim, em mim, que você falava, não, mano, é isso, vai, foda-se. Foda-se que todo mundo tá pensando isso. Eu penso assim. E eu via que você e o Fê meio que tratavam isso. Eu queria saber disso, eu fiquei curioso e acho que seria um lugar legal pra explorar. Na verdade, isso, eu nem sabia que rolava isso, porque independente de ser professor ou não, tem pessoas que julgam demais os outros, gostam de julgar, né? Tipo, tem o meu mundo e esse é o certo e o resto é tudo errado, né? E cara, quantos anos você tinha? Tinha uns 21. 21. Louco, cara, pra se formar, pra atender, chama acesa, hormônio lá em cima. Normal fazer arte. Você, inclusive, depois que se formou, que você tava com o Quero Quiro logo no começo, eu cheguei a te ligar que você contratou uma pessoa que eu não concordava que tava certo de você ter contratado. Cara, Jorge, porra, cara, pensa bem o que você tá fazendo. Sim. Não sei se você lembra disso. Sim. Cara, pô, mas nenhum momento, tipo, porra, o cara é um idiota, mano, vamos fuder com ele, cara, pô, não sei o quê. Cara, pelo contrário, pô, é um puta cara, sabe ajustar. É apaixonado pelo negócio. Quando você estava se formando, antes de você se formar, a gente teve uma troca de ideia no WhatsApp. Que você falou, professor, eu vou levar a quiropraxia pro Brasil inteiro. Eu vou explodir com esse negócio no Brasil. Eu falei, porra, mano, conta comigo. Vou contar mesmo, você falou. Teve gente trocando, eu lembro, eu na Radial Leste, saí da aula, tipo, tinha acabado de dar aula pra você, e você estava empolgado com alguma coisa, você mandando áudio e eu respondendo ali e tal, falando. Cara, como que eu vou julgar um cara desse? Eu vou julgar o cara que tá ali, que eu falo, meu, vamos atender alguém? Não é meu paciente. Levanta a bunda, caralho! Não atendeu ninguém, mano! Você saiu de casa pra fazer isso! E o aluno ficava um estágio inteiro atendendo por obrigação. Esse cara, aí eu julgava. Porra, tá errado. Porque o cara tava lá fazendo merda. Ele tava lá pra não fazer o que ele tava proposto a fazer pagando. Pra fazer. Aí vinha aquela cara, aquele paciente fedido, aquele paciente, aquele... Mano! Porra, você, cara, você era igual eu, cara, quando vinha. Eu saía da facul e eu ia atender na clínica depois. Cara. E eu ia visitar outras clínicas. E eu ficava até depois da aula treinando, você respirava ajuste. O negócio. Eu tava afim. O que me incomodava era aluno que não respirava.
que o Fernando falou no podcast dele que a quiropraxia é uma profissão onde as pessoas vão exercer, vão viver da quiropraxia, né? E de fato. Mas tem uns que não vivem. Lá no primeiro Cara, ano. se sobrevive é muito. Mas viver não vive. Porque, cara, na faculdade o cara tem preguiça de atender. E olha, na faculdade dia que bomba, dia que explode. Não, atendi, hoje estourei, você atende 5. Verdade. Cara, dia que estoura, nossa, Regacei, hoje 5. estou suando, tive que trocar de camisa. Atendi 5. Cara, se no final, vamos pensar no normal, num quiro normal, que atende 5 pessoas por dia, pro resto da vida dele só, esse cara sobrevive. Sim. Ou, sei lá, ele tem uma técnica muito cara, alguma coisa Cobra absurda. R$1.000 a sessão. Cobra R$1.000 a sessão, mas vamos no geral, né? Então, esses caras me incomodavam muito mais. Você nunca, cara. Você era um cara que a gente sabia que esse cara era um cara que sim, Jorge, vem cá, calma, vem cá. Igual o Bracher fez comigo. Eu tive um cara que fez isso comigo, foi o Eduardo Bracher. Então, opa, Jorge, não é pra esse caminho, vem cá, vamos trocar uma ideia, vamos não sei o quê. Sim. No começo parece uma crítica, mas não é. Né? Na verdade é algo positivo, é um toque. Pro tonto que ficava lá, eu vou atender o paciente chatão, só vai falar. Esse cara não dava nem toque, mas, mano, não tem nem como ajudar esse cara. Total. Ele não gosta de atender. É isso. Esses caras me incomodavam. O cara estudou 4 anos ali na real e ainda, tipo, tá pagando pra no final não ter a vontade de atender. Ele não quer, não tá afim. Tá ali, não sei porquê, cara. Tá ali. Esses caras sempre me incomodam em tudo, cara. Eu vejo, assim, pessoa que não tem a vontade de fazer. Né? Por exemplo, você me ligou e falou, cara, vamos gravar um podcast? Pô, sou de Mogi. Você veio de lá, mano. Cara, na sexta-feira. Pô, Sexta-noite. lógico. Sexta-noite, galera. Não, o cara, esse dia vai dar uma aula em Chapecó, só que a gente não vai pagar passagem nem hotel. Eu falei, bora. Pô. Bora, cara. Tipo, sabe? Tá afim. Aí- E eu acho que isso não é só na quiropraxia. Não. Isso é em tudo. Na vida, cara. Eu falo para as minhas recepcionistas às vezes, né? Eu falo, mano, aqui, sem vocês nada acontece, tá ligado? Exato. Porque eu vejo que às vezes por ganhar um pouco menos, ou, enfim, pelo modelo que está, as pessoas se colocam mais pra baixo, né? Sim. E eu falo, galera, vocês que estão aqui na recepção, sem vocês a clínica não funciona. Se vocês não derem um sorriso, se vocês não fizerem um bom atendimento, se vocês não responderem as pessoas no WhatsApp, não vai ter paciente dentro da clínica. Ninguém vive. Vocês são super importantes. E se vocês toparam estar atendendo como recepcionistas, vocês têm que ser as melhores. E dar o 100%. Quando eu falo isso, elas olham pra mim e tipo... É isso. É isso. Eu falei, eu não te obriguei a estar aqui. Exato. Não tem uma bola de ferro no seu pé. Você escolheu estar aqui. Se você for a melhor recepcionista, você vai conseguir ser o que você quiser e ser a melhor no que você escolheu fazer. Então, eu acredito muito nessa vontade, nessa garra de você, tipo, eu não sei, foda-se, vou aprender. E eu vou dar o meu melhor pra Exato. poder executar da melhor forma possível. Porque eu não tô fazendo pro outro, eu tô fazendo pra mim. Porque eu tô escolhendo estar aqui agora e executar esse serviço ou, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Então eu vou dar o meu melhor pra executar da melhor forma e eu olhar depois e falar, eu dei o meu melhor e eu consegui. E é isso, e é a prática, e é o dia, e a repetição vai fazer você ser o melhor, né? E vai errar, cara. E você vai fazer, mas você tem que fazer. Né? Tem um vídeo famoso aí de um cara, acho que é americano, que fala que as pessoas, no final da vida, quando você vai conversar, ninguém fica falando que se arrependeu do que fez, do que não fez. E a gente joga isso pra coisa grande. Ah, não fiz faculdade. Não. É não fazer o dia a dia, cara. Então, o dia a dia tem que fazer, cara. Então, eu sou recepcionista. Eu já fiquei na recepção do consultório uma vez que faltou recepcionista. Eu fiquei de recepção pro Luiz, pro Mineiro. Cara, eu tentei ser o melhor recepção ali, cara. Meu, liga, conversa e fala, não sei o quê. Cara, eu tentei ser o melhor, tipo, até pra depois chegar às outras e falar, meu, fui muito melhor que vocês aqui. Tipo, meu primeiro Marquei dia 20. Não consegui, tá? Elas são muito melhores do que eu. Sim. Mas eu tentei ser o meu melhor. Me perdi todo ali nas coisas, mas faz, cara. Não fica ali, não, vou esperar pra pedir ajuda. Ou Regaça. fecha agenda, você podia falar, não, fecha agenda, não vai ter recepção. Não era pelo dinheiro, né? Foi porque, meu, tem que acontecer, cara. É Os pacientes gostoso. estão lá, estão agendados, poxa. E é gostoso, cara. Então, assim, pôr na prática, né? Ter atitude, né, cara? Atitude é uma coisa que essa geração falta muito, cara. E é muito... eu não sou tão velho. Eu tô, né, beirando mais perto dos 40, mas nem 40 eu tenho ainda.
E o pessoal com 20 anos, 20 e poucos anos, os mais novos menos ainda, antes, menos de 20, é muito o meu. Eu vou fazer só pra mim. Só que, porra, mano, e o todo ali, cara, e o negócio, sabe? Fica muito no... eu vou doar comida pro mendigo da rua, mas vou pôr uma fotinho. Não tem problema. Mas, cara, você tá indo pra pôr a fotinho ou você tá indo... Pô, porque eu vou ajudar isso aqui mesmo, porque eu quero ver o mundo melhor. No fundo do coração. Sim. Você entende o que é, cara? E a galera começa a ter atitude só porque vai dar alguma coisa. E não é, cara. O mundo precisa de gente que faz tudo acontecer pro todo ser melhor. Por isso que eu gosto de cooperativismo. Por isso que eu toco de cura por uma cooperativa. Total. Entendeu? Que me chama de louco. Não. Né? Mas é isso. Modelos novos. Jó, uma coisa que... Cara, eu nem falo que você é um cara religioso. Eu falo que você é um cara espiritualizado, né? E eu percebo muito, assim, que... No ajuste em si, ou em qualquer conexão que a gente faz, que eu vejo o ajuste como uma conexão, no ajuste propriamente dito, tem a parte mecânica e tem a parte ali, cara, que é a sua energia ali, né? Que é o seu tesão ali na hora que você tá podendo passar aquilo que você quer fazer no paciente. Eu queria explorar um pouquinho isso com você, da sua percepção do ajuste em si, assim. Como é que é pra você isso? Isso aí é uma coisa que foi o que... No começo da conversa que eu falei que transformou o Jorge que ia ser físio pro Jorge que virou quiropraxista, né? Eu tinha as duas opções com as duas graduações ali. E isso é até interessante que a ciência já mostra que o toque, cara, é uma coisa muito importante. O toque, ele cura, né? O toque, ele... Dependendo da intenção que você toca uma pessoa, e não é pela pressão, é pela intenção, você pode aumentar o cortisol, que é um hormônio de estresse, ou você pode aumentar a ocitocina, que é um hormônio que compete com a cortisol e diminui o cortisol. Então, quando... Eu acho que qualquer pessoa já sentiu um toque de amor, de carinho. Não de para querer transar, não. Um toque de cura mesmo, de acolhimento, de querer ajudar aquela pessoa. Quando acontece, é gostoso, cara. Você sente... É tipo assim, cara, você não faz mais nada. Dependendo do abraço, até arrepia, né? Até arrepia, cara. Um abraço gostoso. Né? Você até... Então, o toque, ele tem essa capacidade imediata de aumentar a ocitocina e diminuir o cortisol. Ou ao contrário. Ou ao contrário. Né? Alguém te toca, você... Pô, você tá na balada, vem alguém te tocar de uma forma assim... Agressiva ou sexual, alguma coisa que você não quer. Pô, sai, você dá vontade de dar um murro. Você fala, mas o que o cara fez? Me tocou. Mas você vai dar um murro na cara porque ele te tocou? Porra, mas... O que seu corpo sentiu com aquele toque foi muito agressivo. Um soco na cara é pouco. Sim. Entendeu, cara? Porque, cara, subiu seu corpo. Você quer, né? E o ajuste, cara, é um toque. E é muito legal que você falou do... Cara, é mecânico, é tudo junto. O cara só acredita na mecânica. É um quiropraxista 100% ciência. Mecanicista. Ele tá mexendo numa parada invisível. O cara é 100%... vitalista, não acredita que mexe. Ele tá mexendo na mecânica. Não dá pra separar. O cara pode não falar, não acreditar, mas o que acontece, acontece. Total. Né? Então, o ajuste, quando você faz, a gente tá mexendo da forma mais íntima, né? Falando, na inteligência inata. Que é uma parada invisível, que ninguém vê, ninguém mede, mas todo mundo sabe que existe. Porque a gente tá vivo aqui conversando. Total. Eu não tô pensando no meu coração bater, nem pro meu estômago fazer digestão, cara, nem pra respirar. 8 bilhões de coisas acontecendo no seu corpo nesse momento. Cara, passando por 72 quilômetros de cabo espalhado, que é o sistema nervoso periférico, pra você estar vivo aqui. Fazendo você respirar 20 mil vezes por dia, produzir 200 milhões de células por minuto, sei lá, um número absurdo assim, ter 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos pelo corpo pra bombear tudo em um minuto. Cara, existe uma porra de uma inteligência, cara, pra fazer isso acontecer. E quando a gente ajusta, a gente potencializa, a gente permite essa expressão perfeita. Só que, cara, pra ajustar, você tem que ter a noção perfeita do ângulo daquela vértebra, qual o vetor de correção daquilo, qual que era o movimento comum, qual intensidade precisa naquele corpo. Cada corpo é uma matéria, a matéria tem um limite. Cara, qual que é o limite de cura e de lesão? Essa mesa aqui é uma matéria.
Eu posso dar uma porrada aqui e soar super bem pra todo mundo aqui como algo bacana, algo, nossa, coisa firme. Eu posso dar um murro e quebrar e acabar com o podcast, né? Então, porque ela tem um limite. Sim. Certo, cara? A coluna das pessoas, cada uma não tem igual pra todo mundo. E aí é muito legal porque nessa coisa de me descobrir e entender o que eu estava sentindo quando eu entendi os 33 princípios da quiropraxia, mas eu não conseguia ainda entender quando eu ajustava, que até então eu punha osso no lugar e via que acontecia outra coisa. Mas eu via que acontecia. Eu entendi que a gente consegue se conectar com o próximo, né? Com essa inteligência, por meio do amor. Isso é muito legal porque tem vários cientistas, o Greg Braden é um cara que fala muito disso, né? A gente é co-criador de tudo. Ele chama de matriz divina o que a gente chama de inteligência universal. Tá? Ela está em tudo, ela está em todos os lugares, ela está aqui acontecendo. E eu vou conseguir criar algo bom a partir dessa matriz, que é uma incubadora quântica, por meio de uma vibração do amor. É o que o ser humano conhece de mais alto de vibração. Você mede isso em laboratório, eu não tenho ideia como se faz isso, tá? Mas os estudos falam disso. Se você está vibrando amor, você consegue criar algo bom. Se você está vibrando ódio, medo, alguma coisa, você só consegue destruir. DNA, comprimento de DNA, células, tudo isso provado em ciência. Cara, o ajuste é para curar alguém. Na hora que você põe a mão vibrando amor, como a gente sempre fala, independente de saber desses estudos ou não, é diferente que a pessoa sente o resultado. Então, assim, o ajuste é uma troca de vibração de amor. O amor de quem está recebendo, o amor de quem está doando tem que entrar em ressonância, essa vibração, e a parada acontece. Que daí eu falo que é o... Cara, você faz aquele ajuste e fala, caralho, mano, o maluco de cima sentiu essa porra. Tenho certeza, cara, que ele pode não ter ideia, mas ele... Porra, sensação boa, cara. Sabe? Tipo, sei lá, se o cara é espírita, ele vai falar, nossa, passou um anjo. Se o cara é evangélico, ele fala, nossa, Espírito Santo tava por aqui. Sabe? O cara, eu tenho certeza, porque é muito forte o que acontece. É a intenção por trás do ajuste, né? A intenção por trás do ajuste. É a vibração que você tá, a frequência. É isso. Jó, pra gente finalizar aqui, puta, foi da hora demais essa conversa, alto nívelzaço. Se você fosse embora amanhã, que frase você gostaria de deixar aqui para as pessoas desse planeta? Cara, uma coisa que pra mim, minha vida foi guiado por isso. Cara, eu faço e pra mim deu certo, por enquanto. Talvez em algum momento vai dar tão certo. Dei algumas cabeçadas por acreditar nisso, mas funciona. Cara, faz o que você acredita. Não faz nada porque alguém falou que é certo. Não faz nada porque alguém falou que aquilo é melhor. Faz o que é a sua verdade. Por exemplo, eu atendo da minha forma. Quando eu montei o toque de cor foi muito criticado. Nossa, que coisa meio hippie, uma parada meio não sei o que, tal. Cara, é o que eu acredito. Você até mudou a sua forma de ajustar. Minha forma de ajustar, minha forma de me comunicar com as pessoas, porque eu mudei. E eu tinha que expressar isso na minha marca. Se o Jorge diferente continuava expressando o que o J. Arantes expressava, não era eu. E eu arrisquei mudar da água para o vinho, para alguma coisa, mas era a minha verdade. Eu, naquele momento, e eu junto com a minha família, sentei e falei, cara, talvez dê tudo errado. A gente vai ganhar menos dinheiro. Tudo bem? Tudo bem. Mas e se der menos dinheiro, a gente vai voltar? Não. A não ser que eu mude de novo. E provavelmente eu vá mudar de novo, porque eu sempre estou mudando. Eu estou melhorando, evoluindo. Então, cara, faz o que você acha que é a sua verdade naquele momento. Tem uma coisa da PNL que fala que, sei lá, não vou saber certinho, mas faz o melhor que você pode dentro do que você tem de conexão e entendimento naquele momento. Sim. Depois aquilo lá já não vai fazer sentido. E você muda, cara. Mas honra que naquele momento aquilo foi importante. Talvez naquele momento, sem estar formado, atender, no seu caso, hoje não faz sentido. Só que você tem que honrar, cara, que aquilo lá fez você ser quem você é hoje. Se não fosse aquela sede de lá atrás, se talvez eu não chegaria aqui. Se você ficasse na vontade dos professores, da galera ali, não, você não pode entender... Talvez você não seria feliz, que eu acredito que você é feliz hoje, porque você fez aquilo naquele momento. Mesmo que hoje você não concorda. Sim. Então assim, cara, faz o que é a sua Os verdade. erros fazem parte para o acerto. Faz o que é a sua verdade, faz o que você acredita. Foda-se o resto. Foda-se todo mundo. E quando eu falo foda-se todo mundo, é todo mundo. Mesmo. Todo mundo, todo mundo. É pai, mãe, mas você vai seguir. Quando eu fiz 33 anos... Meu pai chegou pra mim e falou assim, a gente tomando uma lá em casa, churrasquinho, meu pai é todo certinho, cara, trabalhou 40 anos na mesma empresa, fez um patrimônio, um cara super bem, mas assim,
Começou chão de fábrica Metódico. e virou... Pá. Ele falou assim, filhão, me preocupava pra caralho com você. Isso é muito louco. Eu chegava no seu consultório, você de bermuda, ouvindo Bob Marley, atendendo o pessoal, sem ar-condicionado. Vai dar errado. Não tem como dar certo. Na verdade dele, era impossível isso dar certo. Hoje eu não atendo mais dessa forma. Sim. Mas naquela época fazia todo sentido. E eu sustentava minha família, cara. E bombava o eu já tinha minha consultório. casa, já tinha não sei o quê, sem ajuda de ninguém. Porque naquele momento fazia sentido. Quando aquilo perdeu sentido, Você eu parou de parei, fazer. cara. Comecei a atender hoje eu atendo de pijama e tal. Mas, então assim, cara, faz o que é pra você. Não tenta imitar ninguém, cara. Top. Se eu tentar te imitar, eu não vou conseguir ter milhões de visualizações no YouTube. Seja autêntico e quem Isso você aí, é no cara. seu coração. É isso. É isso. Jó, quero agradecer demais, mano, a sua que agradeço, presença, mano. cara. Muito feliz mesmo. Esse podcast, mano, eu tô ficando arrepiado aqui no segundo episódio, já com alto nível. Quero agradecer demais todos vocês que estão assistindo. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês estão achando, porque é o nosso segundo episódio. Agradeço a todos vocês. Um beijo e até já já. Valeu, obrigado.